Olá, eu sou a astróloga Mari Lamarca. O mês de maio começa com uma lua cheia no signo de Escorpião, no grau 11. Então, primeiro, observe o que você tem aí na sua carta, perto desse grau 11, de Escorpião, de Touro, de Leão e de Aquário, porque são as pessoas que podem se sentir mais dinamizadas por essa lua. Lua cheia sempre é momento de exaltação das emoções, mundo emocional. Esse mês de maio, como um todo, é um mês extremamente lunar. A gente tem 3 luas, a gente começa o mês com uma lua cheia, a gente finaliza o mês com uma lua cheia, e a gente tem Lilith também, o ponto obscuro da lua, sendo bastante ativada ao longo de todo esse mês. Ela recebe oposição de Vênus na primeira quinzena e oposição de Mercúrio na segunda quinzena. Então, o que quer dizer tudo isso? Quer dizer que a gente está no território lunar. Esse mês é um mês para a gente trabalhar as nossas emoções, o nosso mundo emocional, a nossa alma, a nossa ânima, nossos sentimentos e aqueles que são muito profundos. De repente, até aqueles sentimentos, emoções, aquelas dinâmicas domésticas que não são tão fluídas, coisas que representam padrões familiares, padrões que se repetem, padrões crônicos, até físicos, emocionais e familiares, porque Quiron também está bastante ativado ao longo do mês, principalmente lá no final de maio. Ele recebe quadratura de Júpiter. Então, é um mês para a gente trabalhar um pouco com determinadas questões, determinados padrões que aparecem na minha vida, nas minhas relações, ou no meu físico, ou no meu emocional. E por que a Lua representa tudo isso? Porque a Lua, ela habita o território da noite. A Lua é a rainha da noite. E o Sol é o rei do dia. O Sol habita o reino do dia. Durante o dia, obviamente, a gente está trabalhando, a gente está realizando tarefas concretas, a gente precisa da nossa mente mais focada, a gente precisa da razão, a gente precisa da consciência, porque durante o dia realizamos algo. E à noite, o que a gente faz? A gente volta para casa. À noite, a gente vai encontrar a nossa tribo ao redor do fogo. Isso acontece desde que a gente era ser humano lá na pré-história. Entendem que essa é a carga simbólica da astrologia? A astrologia é uma simbologia celeste que representa a nossa experiência humana desde a pré-história. Então, durante o dia, a gente está lá buscando a nossa sobrevivência. O Sol é o símbolo dessa mente, dessa razão que a gente precisa usar para buscar nossa sobrevivência, realizar tarefas diretas e práticas, e a Lua é o reino da noite, a Lua é o reino do descanso, a Lua é o reino da tribo, a Lua é o reino do clã e, portanto, também ela se refere a esse aspecto mais maternal do feminino universal. Essas são questões muito importantes ao longo de maio, as questões do pertencimento, do nacionalismo, as questões de amar o nosso clã, a nossa tribo, a identidade que eu tenho, aonde eu encontro pertencimento, como eu trabalho com a nutrição física e emocional. Tudo isso esse mês, gente, é muito bom, é muito importante a gente observar, a gente trabalhar com isso, a gente colocar uma atenção nessas questões. Essa lua cheia do início de maio, ela vem com uma T quadrada não muito intensa, mas sai de Plutão. Plutão está se preparando para estacionar retrógrado. Isso acontece lá no dia 6, porém, quando os planetas grandes ou planetas pesados, Plutão não é efetivamente grande, mas ele é um planeta pesadão para a astrologia, quando eles estão nesse movimento estacionário, a gente sempre sente antes, e principalmente falando de eventos telúricos, catástrofes naturais, no céu, no mar, na terra. E como ele está lá em Aquário, também pode ser relacionado com tecnologia, pode ser relacionado com vento, furacão, raios e também com temas aeroespaciais. Plutão vai retrogradar
desde agora, do dia 6 de maio até o mês de outubro, 16 de outubro, ele vai caminhar do grau 5, retrogradando até o grau 3. Então, observe também se você tem alguma coisa por aí entre o grau 3 e o grau 5 de Aquário, de Leão, de Escorpião e de Touro, porque se ativa muito mais do que pessoas que não têm nada por aí. E Plutão é o convite para olhar para a nossa sombra também. Plutão também fala do reino da noite. Plutão fala, de repente, de coisas que a gente tem um certo medo, que a gente varre para debaixo do tapete. E vejam que interessante, nessa primeira semana de maio, que é uma semana bem densa, bem intensa, principalmente ali até o dia 10, eu considero que é a parte assim mais desafiadora do mês. A gente tem Mercúrio se encontrando com Quiron, dia 3, no grau 27 de Áries, que é um grau que fala de quê? Passado. Então, novamente, a gente vai para o reino da lua, para o reino da noite. Por quê? Porque à noite eu tenho tempo de me lembrar das coisas. Durante o dia, eu realizo tarefas, é a ação concreta. E à noite é o reino da memória. Então, é um momento, essa primeira semana, para a gente elaborar de forma mercurial os nossos padrões e coisas que, de repente, parecem crônicas, repetitivas, nas diversas camadas da vida, física, mental, espiritual, nas dinâmicas relacionais. É falar pra caramba, é chegar na terapia e falar, escrever no diário, é encontrar aquela amiga, aquele amigo que de repente tem uma experiência semelhante e botar para fora, porque Mercúrio nos convida a elaborar, Mercúrio nos convida a verbalizar. E aí Mercúrio caminha, a partir desse dia 3, entra no signo de Touro e já faz quadratura com quem? Plutão. Então, novamente, Plutão ativado. Vocês veem que essa primeira semana de maio, ela vem com muita força, ela vem com muita intensidade, porque também Marte faz quadratura com Júpiter. Então aqui a gente está falando de ambição, a gente está falando de uma lua cheia de Escorpião que exalta a sexualidade, que exalta carisma, que exalta magnetismo pessoal. Se a pessoa está vibrando numa experiência de vida saudável, beleza, mas se tem alguma coisa tóxica na nossa vida, no nosso corpo, nas nossas dinâmicas domésticas, isso vai ficar exposto pela lua cheia. Por quê? Essas quadraturas, elas não oferecem um campo muito legal para o acordo, elas não oferecem um campo muito legal para a gente chegar num consenso com o outro, né? Por quê? Porque as personalidades estão extremamente exaltadas, existe ambição, existe autoconfiança, que se a gente sabe usar, elas são super importantes, são fundamentais. Agora, quando existe exagero nesse sentido, é um querendo impor ao outro e achando que é muito melhor do que o outro, são aspectos que falam muito de arrogância, de abuso de poder, e aí entra Lilith também ali em Sagitário, buscando justiça. Lilith tem a ver com minorias perseguidas, minorias desterradas, minorias marginalizadas, rotuladas, e ela está numa luta buscando justiça durante todo esse mês de maio. Tudo isso, todo esse quadro, a gente sente na primeira semana de maio. Então, essa lua cheia em Escorpião e ali até o dia 10 é um momento bem intenso e não é o melhor momento, por exemplo, para a gente adquirir uma dívida, fazer um movimento financeiro muito arriscado, entrar num compromisso muito grande com instituições financeiras por causa da retrogradação de Plutão. Depois, começa uma janela muito interessante. Dia 10, a gente tem um sextil de Sol com Júpiter, é um ponto de luz, é um aspecto que transmite a ideia de sabedoria, transmite a ideia de encontrar alguma classe de orientação importante, encontrar um guru, a nossa própria supraconsciência tem ideias ou alcança um conhecimento importante que vai ter um resultado positivo na nossa vida.
e é um momento de proteção, de bênção. Esse aspecto ele é muito legal, ele é brilhante, ele é luminoso. E depois Mercúrio vai caminhando no dia 12, ele também faz esse mesmo sextil, então ótimo para comunicação. Tudo aquilo ali na primeira semana, com aquela quadratura que ficou mal resolvido, mal entendido, não consegui fechar, não consegui explicar, não consegui chegar naquele consenso, agora tem muito melhores chances da gente conseguir comunicar. Agora, 14 é o dia de Mercúrio combusto. Mercúrio combusto não é o melhor dos mundos para a gente comunicar nada e nem lidar com papelada, com coisas concretas, porque a nossa mente está cansada e não tem uma comunicação muito boa. Porém, eles estão, Mercúrio e o Sol, em sextil com Júpiter. Isso é muito legal, porque Mercúrio combusto ele não se presta tanto às tarefas práticas, porém, o Alexander Ruppert, que é um astrólogo que eu gosto muito, grande colaborador do Dane Rudhyar durante toda a sua vida, ele fala que é o momento das serendípias. Serendípias são situações que a gente encontra algo importante, positivo, bacana para a nossa vida, quando a gente está buscando uma outra coisa. Por exemplo, eu combinei de tomar um café com uma amiga, tenho que passar no caixa eletrônico, mas aí ocorre um problema no trânsito, eu tenho que desviar o meu caminho e passo por uma livraria e acabo encontrando um livro que eu estou buscando há 10 anos. É algo como isso, a gente encontra coisas importantes, a gente tem insights importantes, então prestem atenção no que vem do mundo para vocês, nas ideias que vêm do mundo para vocês nesse dia 14 com esse Mercúrio combusto. Depois a gente tem Marte se encontrando, com Quiron, que também é um aspecto que fala de coisinhas crônicas. Esse encontro, ele tem a imagem de febre, de inflamação, de pressa, de ansiedade. Então, cuidem um pouquinho as defesas, porque esse aspecto pode deixar a gente um pouco mais frágil fisicamente, porém nós temos uma lua no dia 16 no signo de Touro, que é uma lua muito bonita e acho que é uma das melhores luas novas de todo 2026. A gente tem uma semente linda nesse dia 16, por quê? Porque praticamente não tem tensão no céu, tudo está conectado. Então é o momento da gente fazer as nossas intenções, da gente de repente dar aquele passo simbólico numa direção importante, principalmente que tenha a ver com a casa Touro da sua carta, o que represente Touro para você. Num aspecto geral, o Touro representa aquelas coisas que nos dão conforto, aquelas coisas que nos dão estabilidade, que nos dão segurança, que são feitas para durar. Como, por exemplo, aquela casa da minha avó, aquele sítio, aquela chácara que eu sempre fui quando eu era criança e quando jovem eu já não dava tanto valor, mas agora eu acho um lugar maravilhoso porque faz com que eu me sinta muito bem, muito seguro. Então, Touro fala muito dessa sensação e é por aí que a gente pode plantar nesse dia, nessa lua nova linda que acontece no grau 25 com 57, praticamente grau 26. Então, observe se você tem alguma coisa importante aí no grau 26, pertinho do grau 26, de Touro, principalmente, porque se ativa de uma forma muito bela. É um céu bonito. Sob o céu dessa lua nova, Mercúrio entra dia 17 em Gêmeos. Mercúrio em Gêmeos é a grande vendedora, a grande comunicadora, jornalista, repórter, a grande apresentadora, a grande comunicadora. Mercúrio em Gêmeos é o melhor dos mundos para publicar, para conectar, para comunicar. E também agora, gente, a gente pode de repente conseguir melhores acordos, né? Porque o poder de fala, né? O talento para você transmitir uma ideia fica muito mais exaltado com esse Mercúrio. E aí no dia 19, Vênus entra no signo de Câncer. Vênus em Câncer ela é maravilhosa para quê? Hosteleria,
decoração de interiores, é aquele conforto, é aqueles temas familiares também para as mamães, para as gestantes, para quem trabalha com o universo das crianças. E Marte, ao mesmo tempo, entra em Touro. Então, esse sextil eu considero também poderoso, bonito, fluido, bom para as relações, principalmente quando as pessoas são bem resolvidas, sabem exatamente aquilo que elas querem algo, têm os mesmos objetivos, falo em termos de relações e falo também em termos de qualquer classe de aliança. Aqui é muito mais fácil a gente entender que compartilha das mesmas ambições, as coisas são muito concretas, muito diretas, muito claras. Esse é um grande sextil. Ele é, assim, essa é uma janela muito bacana. No dia 20 tem um trígono entre Mercúrio e Plutão. Então, esse dia é o dia do acordo, esse dia, aquela quadratura e aquelas arestas tão ásperas ali do início de maio, aqui elas podem se transformar num consenso, elas podem se transformar numa qualidade de diálogo muito melhor. Dia 21, o Sol também entra no signo de Gêmeos. Esse Sol em Gêmeos, ele é histórico. Esse Sol em Gêmeos é muito importante, assim como o Mercúrio em Gêmeos também. Por quê, gente? Porque eles vão se encontrar com Urano e faz 83 anos que Urano não está nessa posição de Gêmeos. Então, prestem atenção porque vem notícias, revelações, invenções, descobertas, publicações, discursos, alguma coisa se comunica e o que se comunica é importante. Aliás, deve ter até alguma importância histórica, porque esse encontro ele acontece pela primeira vez num ciclo muito longo de mais de 80 anos. Agora, a partir do dia 25 e até o final do mês, a gente já tem uma carga um pouquinho mais tensa. Essa janela tão luminosa, fluida, interessante, dinâmica, de acordos, de intercâmbio, ela meio que para aqui, porque a gente tem uma quadratura de Vênus com Netuno que é muito legal para criar, para interpretar, principalmente obras de arte, canções românticas, tudo que tem essa sensibilidade lá no alto é maravilhoso. Porém, ela não é tão boa para assuntos práticos, tem muito perigo da gente olhar para algo e acreditar que aquilo é 10 mil vezes melhor do que é na realidade, cair em acordos que não são tão bons, cair em golpes. Por quê? Porque eu olho com lentes cor-de-rosa para algo, eu estou iludida com alguma coisa. Essa quadratura fala disso, Mercúrio também faz oposição para Lilith, então tem um lance de comunicação muito delicado nesse eixo Gêmeos-Sagitário. A gente tem que observar muito, principalmente nas nossas relações entre dois, né, alianças, se tem padrões que a gente herdou da nossa família, da nossa linhagem feminina, da nossa própria experiência com as mulheres da nossa família. Esse é um grande tema do mês de maio. Quais são os padrões repetitivos, padrões crônicos, que de repente eu trato de ir repetindo, eu vou repetindo sem perceber e que são coisas que não são tão legais para mim, mas elas pertencem à experiência das mulheres da minha família, à minha experiência com as mulheres da minha família. Esse é um tema muito importante e ele fica bem aceso, ele fica bem forte aí nesse último pedacinho do mês, nessa última semana do mês de maio, e a gente fecha o mês de maio com Júpiter fazendo quadratura para Quiron também, que é um aspecto de dores, um aspecto de fragilidade, de vulnerabilidade. De repente, por que eu não me sinto, tão capaz de alcançar? Por que eu coloco tanto poder em outros gurus, pastores, deuses, etc.? É um pouco essa pegada, e essa quadratura com Quiron, ela pode trazer também situações coletivas em relação a alguma classe de doença que podem se tornar pandemia, principalmente ali no segundo semestre de 2026. Então, vamos observar com cuidado. E aí, finalizamos o mês no dia 31 com uma lua cheia
no grau 9,55 quase, grau 10 de Sagitário. É uma lua cheia de festa, né? Porque Sagitário adora uma festa, é muito otimista, quer encontrar as pessoas. Então é aquela típica lua cheia que todo mundo quer estar na rua, todo mundo quer estar se encontrando, porém cuidado com os exageros, porque o tema com Sagitário é demagogia, promessas que nunca serão cumpridas, horizontes inalcançáveis. Então, exagero é um tema, e lua cheia a gente já sabe que exalta muito e leva, às vezes, a gente a exagerar. Então, já que é uma lua de festa, esse é um momento para a gente ter um cuidado, porque você pode, né, ir muito além do que seria um limite saudável em qualquer situação social. E assim terminamos o mês de maio. Espero voltar logo com mais informação. Obrigada. Paz e amor.